pensar por que você confia em Deus? Será que você consegue entregar sem reserva nenhuma um problema ao Senhor e deixar Ele cuidar? Esse é o estudo de número 812 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Jesus maravilhoso te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos entregar nossos problemas a Deus e devemos confiar, mas é totalmente no agir dele e aguardar o tempo dele agir. Vamos ao nosso tema. Por que confiar inteiramente em Deus? O nosso texto base está no livro de Salmo, número 9, verso 10, que diz: Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Olha a afirmativa do rei Davi. Quem conhece o nome do Senhor, quem tem intimidade com o Senhor, quem anda com o Senhor, confia no Senhor. O dicionário, ele define confiar, sabe como? Como acreditar, como crer, olha que interessante, como esperar, como concordar. É dar a alguém a responsabilidade de algo. Se nós analisarmos essa definição, será que realmente temos confiado no Senhor? O salmista Davi, ele fala sobre a escolha do homem confiar em que ou no que ele quiser. Vamos conferir no Salmo 20, verso 7, a parte A que diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas Davi também fala da escolha dele e da escolha do povo israelita em confiar no Senhor. Salmo 20, verso 7, a parte B que diz assim: mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Essa foi a escolha de Davi, do povo de Israel. Esta foi uma escolha certeira, uma escolha em confiar naquele que pode todas as coisas. E Davi, ele fala da decisão firme dele em confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Salmo 31, verso 14, que diz assim: mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Davi confiava em Deus, ele confiava totalmente em Deus, independente do momento perigoso que ele vivia. No Salmo 56, o verso 3 e o verso 4 diz assim: todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer-me o simples mortal? Davi, ele não deixava se abalar pelo perigo que ele vivia. E olha que Davi vivia perigos de morte. Muitas vezes ele estava vivendo em guerra. E quantas vezes Davi sofreu muito, mas ele nunca deixou de confiar no Senhor. E a gente vê que ele fala: o medo pode vir me atacar, mas eu confiarei no Senhor. E Davi, ele mostra a consequência de quem não confia no Senhor. Salmo 20, verso 8, a parte A que diz: eles vacilam e caem. Quem não confia no Senhor não tem firmeza, não é sustentado pelo Senhor. E é diferente daquele que confia no Senhor, porque quem confia no Senhor, assim como Davi, tem segurança. Salmo número 20, o verso 8, a parte B que diz: mas nós nos erguemos, estamos firmes. Sabe por que Davi, ele podia fazer essa afirmação? Porque quem sustentava ele era o Senhor, quem levantava ele era o Senhor, quem mantinha ele firme era o Deus Todo-Poderoso. Vamos ver o exemplo de outro homem que confiou no Senhor.
Vamos meditar sobre o rei Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, o verso 3, que diz assim: Então Josafá sentiu grande medo, mas ele decidiu buscar o socorro do Senhor. Ele convocou jejum nacional em toda a terra de Judá. Ele decidiu buscar ao Senhor em oração e em jejum. Por que será que Josafá sentiu medo? Porque tinha se levantado para guerrear contra ele e o povo de Judá uma grande multidão. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 2, que diz: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, exclamando: Grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por En-Gedi. Era uma multidão de homens corajosos, era composto pelos filhos de Amon e de Moabe. Era um exército numeroso. E o que o povo de Israel fez com o rei Josafá? Eles jejuaram, eles oraram ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 9 diz: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante tua presença, diante deste templo, porquanto ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição. Estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá, ele sabia que o Deus que ele servia é o Todo-Poderoso. Ele sabia que ele estava diante de uma situação difícil. Ele até sentiu medo, não é verdade? Mas ele decidiu confiar no Senhor. Ele decidiu lutar com as armas certas, que são com as armas espirituais, através do jejum, da oração e do louvor. Sabe qual foi o resultado? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus, ele ouviu a oração, Deus, ele aceitou o clamor de Josafá, o louvor de Josafá e do povo de Israel. Deus levantou a Jaziel e ele profetizou para o rei Josafá não ter medo, porque a peleja era com Deus e Deus daria a vitória. E Deus realmente deu a vitória para Judá, para o rei Josafá, a ponto deles ficarem 3 dias só recolhendo os despojos da guerra. Vamos ver um outro exemplo de um homem que tinha uma confiança inabalável no Senhor. Este outro exemplo é o apóstolo Paulo. Ele confiava plenamente no Senhor, mesmo passando por apedrejamentos, por prisões, por açoites, naufrágios, perigos de morte, entre outros. Vamos ver os perigos que Paulo ele passou, ele enfrentou e ele foi vencedor. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao verso 27. Olha que diz: São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um, 3 vezes. Fui açoitado com varas uma vez, fui apedrejado 3 vezes, sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Paulo ele está mostrando que ele era tanto apóstolo como Pedro, como João, como os outros, mas ele tinha tido muito mais sofrimento do que os outros. Paulo, ele confiava no Senhor, e Paulo, diante de
todos esses perigos que ele passou, ele não desistiu de servir a Deus. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 12 diz assim: por esta causa também sofro, todavia eu não me envergonho, porquanto sei em quem tenho crido, estou plenamente, convicto de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo, ele tinha uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso, ele tinha uma fé inabalável no Senhor. E olha que nós vimos quantas coisas Paulo passou. Em que estava baseada a fé de Paulo? Em que estava baseada a fé do rei Davi e a fé do rei Josafá? Vamos verificar? Vamos nomear como primeiro, baseada no poder de Deus. Sabe por quê? Porque realmente Deus é o Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 10, verso 6 diz: não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor, és grande e magnífico é o poder do teu nome. Deus é o Todo-Poderoso, assim como eles tinham uma fé baseada no grande poder de Deus, no magnífico poder de Deus, nós também temos que saber que Deus é o mesmo e Ele é todo poderoso, mas também ela estava baseada na maravilha de Deus, porque a confiança dele nesse Deus maravilhoso é que Deus, ele provocava grande admiração, deslumbramento, fascínio e prazer. Deus realmente é maravilhoso. Segundo Samuel capítulo 7, verso 22 diz: portanto, tu és maravilhoso, ó Yahvé soberano, não há absolutamente nada nem ninguém como tu, somente tu és Deus. Como temos aprendido e visto, Deus é maravilhoso. Podemos confiar no Senhor porque Ele continua sendo maravilhoso, mas também eles estavam com uma confiança baseada na majestade de Deus, porque Deus, ele é majestoso. Isaías capítulo 40, verso 26 diz: levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome, porque Deus é detalhista, o seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Todas as coisas estão sujeitas a Deus. A majestade de Deus é tremenda. E eles também tinham uma confiança que podia estar baseada na misericórdia de Deus. Sim, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é perdoador, como nos ensina Salmo número 86, verso 5. Pois tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça e misericórdia para com todos os que te invocam. Quem está fazendo esta afirmação é o rei Davi. Davi sabia que Deus era misericordioso, que Deus era bondoso, que Deus é perdoador, rico em graça. Deus, ele nos concede o favor que nós não merecemos, e a confiança deles podia estar baseada na justiça de Deus, porque Deus é um Deus justo. Jeremias capítulo 23, verso 5 e verso 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor justiça nossa. Está falando do nosso mestre Jesus, o nosso Senhor. Ele é a nossa justiça, ele é justo. Nós podemos também entender que a confiança deles estava baseada em saber que Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus que ouve a oração dos seus filhos, Deus é um Deus que não abandona os seus filhos.
Jeremias capítulo 33, verso 3 diz assim: invoca-me e te responderei e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Seria muito ruim você falar com alguém e esse alguém te ignorar, mas quando você fala com o Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor, Ele nos ouve e no tempo apropriado o Senhor age a nosso favor. Ainda Provérbios capítulo 15, verso 29, Salomão fala: o Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Temos um Deus lindo, um Deus que nos ouve. A confiança deles também poderia estar baseada em saber que Deus, Ele não abandona, Ele não esquece os seus filhos. Isaías 49, verso 15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. Olha que afirmação tremenda do Senhor a nosso respeito também. Uma mãe pode até esquecer do filho, mas o Senhor, Ele fala que jamais Ele se esquece de você. O Senhor, Ele está atento a você. O Senhor, Ele espera que você se aproxime dEle, porque aproximai-vos de Deus e Deus se aproximará mais e mais de você. Mas a confiança daqueles homens poderia estar baseada nos livramentos de Deus, porque Deus já tinha dado muitos livramentos ao povo de Israel. Salmo 116, verso 8, o salmista diz: visto que me livraste da morte, das lágrimas meus olhos e meus pés da queda. Deus é o mesmo Deus. Deus é o Deus que ainda nos livra, nos dá livramento. A confiança deles podia estar baseada, sabe no que? Na soberania de Deus. Jó capítulo 42, verso 2 diz: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Deus pode realizar tudo. Deus, Ele realiza no momento certo, na hora certa, e o tempo de Deus é perfeito. O nosso não, mas o de Deus é perfeito. Nós temos muitos e muitos motivos para confiarmos no Senhor, assim como nós vimos motivos do Davi, de Paulo, do rei Josafá confiar no Senhor. Mas nós temos motivos de confiar no Senhor, além de ser prova da nossa fé. Nós servimos um Deus que nos ama, um Deus que em sua graça Ele nos sustenta. Eu gosto muito de me lembrar que o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é fiel e Ele é bondoso. E eu vou terminar com este versículo, mostrando para você que você tem muitos motivos para confiar no Senhor e que vale a pena você decidir confiar no Senhor. Lamentações capítulo 3, verso 21 ao verso 23, que diz: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É quando você para pensar e você se lembra que é pela misericórdia do Senhor, é pela graça do Senhor, que é o favor que você não merece. Não é por causa de merecimento do homem que Deus o socorre, que Deus o ajuda, mas porque o Senhor é misericordioso, Ele é bom, Ele é perdoador. Entrega ao Senhor os seus problemas, entrega ao Senhor a sua dificuldade e a sua vida sem reserva, e creia que Ele continua sendo misericordioso, poderoso, amoroso, justo, bondoso, e Ele te ama, e no tempo certo você vai ver o agir dele na tua vida. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo edificou a tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like e se inscreva aqui no nosso canal,
Caso você não esteja inscrito, que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.